Suki se concentra com o som das folhas balançando ao vento. Na ponta de seus pés, o topo de uma árvore de bambu, que de tão fina parece que quebraria a qualquer momento, mas com sua técnica, Suki consegue se equilibrar perfeitamente. Em suas mãos, uma espada reta, o foco de seu treinamento há meses. Ele lembra de seu mestre dizendo: Suki, você é a espada de guia. A espada não é seu equipamento. Você é o equipamento da espada. E assim Suki finalmente entende o motivo de tudo aquilo. Finalmente sente a energia passando pelas veias do seu corpo e sente a energia que está ao seu redor. E pela primeira vez, Suki manipula seu Ki. E com essa entrada dramática, hoje no Savageando, vamos falar da arte da guerra, nova era, que neste momento aqui está com 101% de financiamento. Acabou de ser financiado o material que vai sair pela Odyssey Publicações. Bom, pessoal, o Arte da Guerra, a Nova Era é um novo cenário que está saindo aí em português para o Savage Worlds. Ele tem inspiração oriental pelas características aqui que eu vejo do cenário, uma inspiração um pouco mais puxada para o lado chinês, e dá para ver isso até no próprio título, né? E aqui a informação que nós temos basiquinha do cenário é que estamos em uma nova dinastia que surge para o povo do Império San. E parece aqui que após a invasão de uma horda Oni, né, uma horda de demônios, 3 clãs tentam reconstruir uma nação com a ajuda de um novo imperador. Então a história desse cenário aqui, revoluções, né, mudanças sociais estão acontecendo e tem 3 clãs que estão ajudando aí manter a sociedade em equilíbrio, manter a sociedade em ordem, né? Esses 3 clãs são o orgulhoso clã Kitsune, que lentamente cede território para a corte imperial, né? E parece que é um clã mais focado em honra, né? Temos um membro do clã Tigre, que trabalham para restaurar a fé do povo na terra com orientação, né, de um estratagema de Jade. E os líderes do clã Serpente, que permanecem em silêncio aí, mas mantêm seus planos em segredo, que parece aí ser o clã que age mais nas sombras e faz oposição da forma de trabalho do clã Kitsune, né? Esses 3 clãs, eles podem ser selecionados pelos jogadores quando montando o personagem, então eles já vão aí se basear um pouquinho, né, na interação dos personagens e criar aí já elementos para a gente pensar nas histórias, do tipo de histórias que vão rolar no Arte da Guerra, né? Então, o Arte da Guerra ele não é só um compêndio de artes marciais, embora ele possa ser utilizado dessa forma, né? Pelo que me parece aqui. Mas ele vem com cenário, que é uma coisa interessante, tá? Ele não vem somente com esses clãs, mas ele também vem com opções de ancestralidades. Tem várias ancestralidades bacanas aqui. A primeira eu achei aqui bastante legal, porque ela é bastante criativa. Ela chama Terracota. É um povo que reverencia um laço com seus ancestrais do passado. E eles são basicamente uma argila transformada em carne. Esses terracotas, eles preservam, né, as memórias de vidas anteriores e continuam a viver como faziam antes de seu falecimento, né? O que está aparecendo aqui também, que está aparecendo aqui nessa explicação dessa ancestralidade é que eles estão voltando à vida. Talvez aí que fica essa intenção desse conceito de voltar do barro, né? É o que eu entendo pela descrição aqui. A próxima ancestralidade é o
Onvi, eu não sei muito bem como fala isso, mas a descrição aqui está dizendo que são filhos da deusa da lua Shang. Os Unvi são as cascas primordiais de onde todos os humanoides se originam, tá? Então aí me parece que seja alguma coisa ligado à lua, talvez com mudanças, né? Eu não sei muito bem, mas é isso que dá aí a entender desse material. E aí finalmente as outras ancestralidades, elas estão ligadas a um animal, que é bastante bacana, porque a primeira coisa que eu senti olhando esse material aqui, eu era jogador de Storyteller, é aquele suplemento de Engen Yokai. Eu não sei se você chegou a ver. É muito bacana para lobisomem que tinha aí uma visão oriental das raças metamorfas, né? E foi isso que veio na minha cabeça na hora, porque aqui as outras ancestralidades, elas estão ligadas a algum animal. Então a gente tem aqui uma ancestralidade ligada a um panda vermelho, que busca sabedoria na natureza, ou espíritos de guaxinim, que são travessos, né? Temos o melhor amigo da humanidade, espíritos caninos, que são protetores e vêm da família, né? E temos aqui os Kitsune, que são aí um nome bastante famoso, né? Para quem está antenado nessas histórias mais orientais, né? Que são esculpidos do deus raposa. Temos os Nekomimi, que estão associados aí aos felinos, que tratam a sorte como um brinquedo, né? E finalmente aqui temos espíritos de lebres, tá? E pela arte aqui do material de introdução, dá para perceber que essas ancestralidades, elas parecem com seres humanos, mas têm traços de animais, o que é bastante legal, porque se liga a bastante histórias que a gente vê em animes, né? Então aqui dá para ter personagens que vão lembrar vários animes, né? Uma outra coisa que o cenário traz é uma ideia que chama tropo, né? O tropo, ele é basicamente um kit inicial para o seu personagem. Ele vem com características que refletem o treinamento do seu personagem antes de iniciar a aventura e muito provavelmente vai vir com características associadas somente àquele tropo, né? E eu imagino aqui também que cada tropo vai estar associado a uma lista aí de vantagens, né, e possivelmente complicações para deixar seu personagem especial. Olhando aqui o guia introdutório do Arte da Guerra, temos vários tropos já, né? Temos aqui buchistas, né, que parecem que vivem em mosteiros. Temos shinobis, temos samurais e diversos outros tipos de conceitos aí que você esperaria estar num cenário oriental. Então, o tropo aqui, ele me parece que ele vai dar bastante sabor para os seus personagens e vai ajudar aí os seus jogadores, né? Se você está pensando em narrar usando esse cenário, a fazer personagens que se encaixam bem no cenário, que é legal, né? Eu acho que a gente pode pensar aí no tropo como uma evolução do que seriam os conceitos de personagem que aparecem no começo de livros de cenário de Savage Worlds, né? Aqueles conceitos, por exemplo, quando você lê um cenário de Savage Worlds, ele lista ali tipos de personagens que caberiam bem nesse cenário, né? Eu acho que o tropo ele vem aqui para substituir aquela ideia e ele dá aí mecânicas, né, para o jogador e talvez isso seja até melhor, porque aí, né, dá uma vantagem para o jogador realmente se encaixar nesses diferentes tropos e ajudar ali a criar um grupo de RPG mais coeso, né? Bom, como se esperar de um cenário, temos novas perícias, né? Novas regras de ambientação, e eu acho que o carro-chefe aqui, que todos estão prestando atenção, é uma nova estatística, né? Que se chama Ki ou Chi, né? Que ela é a capacidade interna do personagem de se forçar além das limitações físicas e mentais comuns do corpo.
Esse Ki, ele vai ter pontos, né, como se fosse pontos de poder, mas é diferente, tá? Porque o Ki, ele não é um ancestral arcano, então ele não tá ligado ao personagem ter uma vantagem para ter esse Ki. Todos os personagens dentro desse cenário têm acesso a isso, e ele inicialmente ele é derivado de espírito. Então ele tem 2 mais a metade do seu tipo de dado de espírito, que aí é a mesma conta que você faz quando você vai calcular a resistência, quando você vai calcular o aparar do seu personagem, tá? Então, ao invés de ser um valor fixo, do jeito que é a resistência, do jeito que é o aparar, esse número que você calcula, ele vira um número de pontos que você pode gastar. E aí tem uma lista de coisas que você pode fazer com Ki, e ela é bastante interessante. Por quê? Porque você pode usar para ativar técnicas, e aí essas técnicas, sim, elas parecem muito com poderes, né? Então até o que faz aí uma semelhança do Ki com um antecedente arcano, embora ele funcione de uma forma bastante diferente e tem um número bastante mais limitado de pontos de Ki. Então aqui só para você ter uma ideia, coisas que qualquer personagem podem fazer nesse cenário, tá? Com 1 ponto de Ki gasto, o personagem pode rerolar um dado selvagem. Olha, isso aí vai causar um pouco de confusão nas pessoas. Você não rerola o teste de característica. Você rerola somente o dado selvagem, tá? Você pode também rerolar um ataque fracassado, né? Até mesmo se ele for uma falha crítica. Então já cria aí uma regrinha nova que vai ter que prestar atenção na hora que jogar esse cenário, porque no geral de Savage Worlds uma falha crítica não pode ser rerolada. Aqui, se for um ataque e tiver uma falha crítica, o jogador pode gastar um ponto de Ki e rerolar aquela falha crítica, tá ok? Você também pode utilizar um ponto de Ki para receber mais uma carta de iniciativa, né? Semelhante aqui ao uso de um Bene, né? E a parte que eu achei mais interessante aqui, né? E eu vou realmente ter que jogar para formar uma opinião se eu gosto disso ou não, é realizar ações adicionais, né? Gastando 1 ponto de Ki, o personagem pode ter 2 ações em um turno. Gastando-se 3 pontos de Ki, porque quanto mais ações vai aí se acumulando o custo, o personagem pode ter 2 ações a mais, né? E aí pensando aqui no máximo de ações que a gente geralmente tem no Savage Worlds no mesmo turno, que são 3, né? Teria o gasto de 6 pontos de Ki para fazer 3 ações no mesmo turno sem ter penalidade. E aí vamos aqui imaginar que o seu jogador vai sim esperar sacar um Coringa para fazer essas 3 ações sem penalidade e com bônus mais 2 em todas elas, também podendo interromper ações. Mas veja lá, calma, vamos com calma, porque 6 pontos de Ki são bastante pontos, né? Um personagem com D4 de espírito vai começar com 4 pontos de Ki. Um personagem com D6 de espírito, que está aí mais na média, vai começar com 6 pontos de Ki. Então, um personagem com D6, né, vai utilizar todos esses pontos de Ki para dar 3 ataques, certo? E no final ele não vai ter nenhum ponto. Mas aí você sabe o que acontece? Se o personagem não tiver nenhum ponto de Ki, gastou todos os pontos de Ki, ele fica com fadiga. E essa fadiga não é uma fadiga normal, é uma fadiga diferente. Ela só vai poder ser curada quando o personagem recuperar um ponto de Ki. E pelo que eu entendi aqui, a recuperação do ponto de Ki, ela é semelhante, né, ao que o personagem precisa fazer para recuperar um ponto de poder, né? Então precisa ser uma meditação, precisa ser um descanso, não pode estar fazendo uma coisa mais estressante, tá certo? Bom, resuminho aí do que vai ser o Arte da Guerra, bem por cima é esse. Agora eu queria dar uma olhada aqui com vocês
o financiamento coletivo da Odyssey Publicações, né? Então, para você que não conhece, é a mesma editora que trouxe Wise Guys, que eu já li, foi uma tradução muito legal, um produto muito bom. Trouxe também Crystal Hearts, que é um outro produto bem legal. E agora, como bateu já a meta base aqui do financiamento, vai trazer o Arte da Guerra, né? Então, se você ajudar nesse financiamento aqui, vai ter metas adicionais, como é de praxe aí em financiamento coletivo, né? As primeiras metas, elas estão focadas em fichas de personagens, tá? Aí mais para frente temos metas de personagem prontos, né? Temos um mapa desse território, porque é um cenário, não é um suplemento aí ser um cenário, né? Ele é um cenário, então ele tem história, ele tem um mapinha com a região. E aí, quando bater aí esses 10 mil reais, tem a capa dura dos livros. E daí para frente temos aventuras, tá? Que pode ser usadas aí para você narrar para os seus amigos, né? E uma coisa que eu gosto sempre de fazer com o financiamento coletivo é dar uma olhadinha como tá o material em inglês, né? Uma coisa que eu sempre faço aqui. Então, indo aqui no drive-thru, vamos ver o que a gente tem. Então, com o Arte da Guerra financiado, né? Você aí ajudando nesse financiamento, você pode usar também vários materiais aqui que tem no o drive-thru, se você tiver acesso a ler em inglês, que estão ou de graça ou flagados como você pode pagar o quanto você quiser. Então aqui eu estou vendo aventuras, aqui eu estou vendo personagens prontos, tá? Então você adquirindo esse cenário de Arte da Guerra, além de abrir os portões aí para aventuras mais orientais, que é uma novidade para o Savage Worlds em português, você também abre a possibilidade aí de utilizar esses suplementos que estão ou de graça, né, ou pague quanto você quiser, e tem coisa aqui por $1, assim, uma coisa mais acessível, tá certo? Então, eu tô feliz que acabou de bater essa meta do Arte da Guerra, já estou aqui pensando em como fazer aventuras bacanas orientais, e fica aí a dica para você apoiar esse financiamento e também entrar aí para combater os Onis e os demônios invadindo as terras.